Sim. Estou gravando. Então, mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao webinar sobre o ajuste CineF, tão esperado, tão aguardado. O primeiro foi em 2014 e passaram-se aí 10 anos e agora houve a nova publicação, o ajuste CineF 2. A gente estava conversando, eu e a Hela aqui, e a Braille, a gente atuou muito nessa revisão do ajuste, com várias proposições desde o início. A doutora Hela participou bastante, fizemos várias reuniões no CONFAS, que é o órgão responsável pelo ajuste. Estávamos conversando aqui, acho que vocês ouviram também, de todo da nossa luta em relação à reforma tributária também. Eu e a doutora Hela estivemos terça e quarta em Brasília, participamos de uma série de reuniões conversando com o Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, a Secretaria Especial da Reforma Tributária, justamente para apresentar os principais pontos do nosso setor. Vocês sabem muito bem, muito melhor do que eu, que o nosso setor aqui tem muitas particularidades, muitas especificidades. Aliás, essa foi a tônica aí da doutora Hela, fez uma excelente apresentação, o Benara Pi ouviu atentamente, a doutora Hela apresentou também a nossa particularidade com relação a JUSCF, a remessa, simples remessa, enfim. E foram pontos que, pelo que eu entendi, eles acatarão. Bom, a gente tem aqui, só explicar um pouquinho da dinâmica para vocês. Nos primeiros 10 minutinhos, a gente chamou o pessoal do CT Group, né, que o Juliano e a Grazi, representando a empresa, para apresentarem um aplicativo, tá? Um aplicativo super importante que está relacionado ao Rio Grande do Sul. Depois o nosso chefe aqui, o Sérgio, vai falar um pouquinho mais sobre isso. E depois a doutora Hela fará a apresentação sobre o novo ajuste CNF. E ao final, a gente reserva um tempinho aí para perguntas e respostas. A princípio, a gente faz aqui pelo chat, tá? Eu vou ficar responsável aqui por compilar as dúvidas e eu faço aqui a leitura para a doutora Hela. Então, vai lá, Sérgio. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente, eu acho que vai ter hoje aí uma, uma apresentação bem bacana sobre o CNF. Foram 10 anos, né? Desde a primeira, mas eu acho que agora, com essas alterações que eu mais quero apresentar o Juliano e a Grazi, né, que estão aqui conosco hoje. Todo mundo sabe que eu estou aqui no Rio Grande do Sul e que a gente tem passado por situações extremamente difíceis nesses 60 dias. A doutora Hela também é gaúcha, né? Assim como o Juliano. E numa conversa um tempo atrás, o Juliano trouxe uma ideia de criar uma app, o CT Group, dentre as empresas que estão no grupo, existe uma empresa chamada BR Halmed, que é onde toda a parte de tecnologia está depositada lá, os trabalhos. E aí, o Juliano teve uma capacitadas a ter essa ajuda. Então, eu não vou falar muito, vou passar isso para a Grazi fazer a apresentação, mostrar para vocês como funciona. Isso não tem um custo absolutamente zero, né? Para fazer qualquer coisa, é meramente ajuda mesmo, diretamente para as pessoas que estão ali. Então, por favor, Grazi, vamos lá, eu peço ajuda e o apoio de todos na divulgação, né? Para quem puder divulgar para outros amigos, para outros colegas de trabalho, para outras empresas que queiram participar dessa ajuda. Eu estou aqui vivendo isso e é inacreditável, na realidade, pessoal. As pessoas não têm noção do que o Estado está passando,
dos problemas econômicos que isso está prejudicando a todos aqui. Então, acho que qualquer ajuda é bem-vinda, né? Então, por favor, Grazi. Bom dia, pessoal. Obrigada, Serginho. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, perfeitamente, Grazi. Então, qual foi a ideia, né? Nós vimos toda a calamidade que estava acontecendo no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas, né? E aí, como o Serginho já introduziu muito bem, o Juliano teve a ideia de nós tentarmos conectar aquelas pessoas que desejariam doar e ajudar as pessoas que perderam tudo com as pessoas que perderam tudo, né? Como empresa, nós tivemos 7 colaboradores que eles foram diretamente afetados pela enchente. Eles perderam suas casas, seus móveis, né? Perderam tudo, de fato. E aí nós entendemos que a gente precisava criar um mecanismo que unisse essas empresas com as pessoas e com os colaboradores que precisavam de ajuda de uma forma transparente, né? Então, onde a empresa ou a pessoa tivesse a certeza de para onde estava sendo destinada a sua doação, né? A ideia desse aplicativo é isso, é que as pessoas possam se conectar com aquelas pessoas que precisam de fato de doações. Dentro do grupo, todos os nossos colaboradores se mobilizaram e eles tinham interesse de ajudar os nossos colaboradores do Sul, só que nós não sabíamos como ajudar, o que eles precisavam de fato, né? Então, esse app veio também com essa ideia de ajudar e trazer uma solução, de nós entendermos qual era a necessidade da pessoa e como nós podíamos ajudar atendendo aquela necessidade, né? Só um comentário adicional, né, do que foi colocado. A gente começou a se deparar, né, o pessoal veio no RH e começou a pedir, não, gostaríamos de ajudar 7 pessoas que foram afetadas e a gente não sabia como conduzir isso. E aí começamos a pensar algumas hipóteses. E aí ter uma pessoa que recebesse PIX e repassasse, só que aí teria um problema em relação ao imposto de renda daquela pessoa, a empresa passar direto, tem problema de risco trabalhista. Então começou a ter vários questionamentos, né, da forma de fazer isso. E aí também começa a entrar na parte empírica, né? O que que é perder tudo para um não é diferente de perder tudo para o outro. E aí, se a gente criar algum critério de divisão das doações, qual o critério que a gente vai utilizar? Então começou a ter tanto questionamento que a gente começou a ver que isso começaria a emperrar qualquer movimento que fosse feito. E aí, claramente, a gente viu, né, por esses 7 colaboradores, que o início ali do problema foi muito bem tratado, né, pelas doações de roupa, alimentos e água. Passou essa fase, mas e aí depois, entendeu? E aí, realmente, essas pessoas não têm onde morar, estão voltando para casa agora, praticamente sem condições nenhuma, as outras pessoas ajudando. Então, é uma situação muito difícil. Então a gente focou, né? Vamos criar alguma coisa que ajudasse o pós, né? Ali, a segunda fase da ajuda, que é realmente reconstruir para quem precisa, né? São pessoas humildes, né? Que são assalariados ali, são todas as pessoas da família que trabalham, mas eles não têm condições de montar uma casa do zero de forma muito rápida. Então, essa é a ajuda que a gente queria endereçar. Então, a gente criou o aplicativo, nós vamos mostrar rapidamente aqui, e a nossa ideia é disponibilizar para que vocês possam utilizar, quem quiser utilizar, para os seus colaboradores do Sul, ou, por exemplo, a Bride, fazer uma campanha com os distribuidores do Rio Grande do Sul que tiveram funcionários impactados, a gente ajudar, formar a rede aqui da Bride para ajudar esses distribuidores que tiveram, na verdade, os empregados dos distribuidores que foram afetados. Então, a nossa ideia é disponibilizar para que vocês, né, assim como nós, todos, criem algumas redes que a gente possa ajudar para ajudar essas pessoas que a gente conhece, que estão no nosso ciclo, e a partir daí ir expandindo. Então, essa é a ideia, tá? Eu vou mostrar o site ao final da nossa apresentação, mas como que as pessoas podem participar, né? Então, tanto a pessoa que foi afetada, quanto as empresas ou pessoas que querem doar, podem baixar o app e se cadastrar, tanto como doador ou como beneficiário. O app está disponível para download tanto na plataforma do Google quanto da Apple. Então, qualquer pessoa consegue baixar. E aí você consegue filtrar pelo nome, pela organização, como o Juliano mencionou, ou pela região afetada, aquela pessoa que você pode ajudar, que você quer ajudar.
você entra na lista da pessoa, você vai entender quais foram as necessidades que essa pessoa cadastrou no app. Às vezes as pessoas também vão ter compartilhado fotos da sua situação, então você vai poder ver o cenário em que ela está vivendo, e aí você decide como você quer doar. Então você vai entender lá qual foi a necessidade que ela colocou, você vai entrar num site de comércio eletrônico que você confie, fazer a sua compra e destinar para aquele beneficiário. A doação não precisa ser apenas em produtos, né? Então, sofá, uma cama, uma TV, mas pode ser também em Pix para aquelas pessoas que deixaram o Pix salvo lá no aplicativo. E você também pode fazer a sua doação de forma anônima. Então, se você não quiser aparecer, não é necessário, né? E aí, pelo app, você consegue conversar com a pessoa que está sendo beneficiária da sua doação, tanto para saber sobre a situação dela e também para confirmar se a sua doação foi de fato recebida por ela, né? Ela também pode contatar você para falar que recebeu a doação que você destinou a ela. E aqui eu coloquei algumas telas do app para a gente entender na prática como ele funciona, né? Então, nessa primeira tela, nós temos aqui o filtro, né? Onde a gente consegue pesquisar por pessoas, organizações ou regiões, quem nós vamos ajudar, as pessoas, né? Para você escolher quem você gostaria de ajudar. Essa aqui é a tela do perfil, onde a pessoa se cadastra para pedir as doações. E aqui ela está contando a história dela. Aqui, nesse caso, ela aceita Pix. Ela mostra a composição da família dela, né? Então, essa é uma família que tem 2 adultos e uma criança. E aqui abaixo a gente consegue ir rolando e tem as demandas que a pessoa já apresentou, que precisa para reconstruir a sua casa do zero, né? Então, a ideia é que as associações do Sul, as entidades ou outras empresas da região utilizem a ferramenta e divulguem, né, para os seus pares ou para os seus colaboradores. É uma ferramenta que não tem nenhum custo e a ideia é que todos possam acessar e usar, né? Nós já estamos usando esse aplicativo e essa plataforma com os nossos colaboradores do Sul. Eles já entraram, já se cadastraram e estão recebendo as doações por meio dos beneficiários, que por enquanto são os nossos colaboradores. Mas a ideia é que quanto mais pessoas utilizarem o app, mais pessoas terão acesso a receber ajuda direcionada para as suas necessidades e reconstruírem as suas vidas, né? Eu vou compartilhar o site com vocês. A gente vai colocar o link do site Vou colocar no no chat. chat, e aí quem tiver interesse pode entrar em contato e que a gente explica melhor e passa mais informações. Exato. Então, aqui no site tem os links para fazer download dos aplicativos, independente da plataforma. Tem um pouco da história, né, de como nós chegamos até o app, né, e qual foi o projeto. As orientações para quem está precisando de ajuda, como utilizar e se beneficiar do aplicativo, e quem quer ajudar, como que consegue ajudar de maneira eficiente. É possível compartilhar a iniciativa nas suas redes sociais, então, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. E nós temos algumas orientações de segurança e algumas perguntas frequentes aqui. Já temos algumas empresas apoiadoras do projeto, né? Então, se vocês quiserem compartilhar com as pessoas, seria excelente, que teríamos cada vez mais pessoas utilizando. Olha só para aproveitar, Grazi, pessoal, quem puder divulgar isso ajuda bastante a gente, tá? Quanto mais pessoas nós passarmos, melhor, mais gente vai saber e mais gente será ajudada. A situação é muito crítica, é o que o Juliano falou, ainda tem muita gente que voltou para casa, mas simplesmente não tem onde cozinhar, nem onde dormir. É impressionante mesmo o que a gente está vivendo aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Aí. Eu Davi, vou finalizar o compartilhamento, mas eu vou soltar aqui no chat o link do site para vocês perfeito, acessarem, tá bom? perfeito. Obrigado, Grazi, Juliano, parabéns pela iniciativa. Pessoal, só aqueles que chegaram depois, é importante só explicar um pouquinho da dinâmica. Então, nesse começo, o Juliano e a Grazi apresentaram um aplicativo que a empresa criou, né, justamente para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. E agora a doutora Hela Gutierrez, que vai fazer a apresentação sobre o novo ajuste, tá? Nós acordamos aqui que as perguntas ficariam para o final. E as perguntas devem ser encaminhadas pelo chat, porque nós temos aqui quase 200 participantes, e acho que facilita, que otimiza o nosso tempo se elas forem encaminhadas pelo chat, tá bom? Por favor, Hela. Tá. Bom, gente, bom dia a todos. Davi, Sérgio, bom estar com vocês de novo. E eu queria, antes de mais nada, parabenizar a BR e a iniciativa da empresa de criar esse aplicativo, porque, de fato,
É uma necessidade que muitos têm até para concretizar essa doação e conseguir juntar essas duas pontas. Quem tem interesse em ajudar com aquele que eventualmente está precisando, é uma ajuda excepcional conseguir fazer essa logística. Então, fica aqui parabéns pela iniciativa e todos aqueles que puderem participar, que de fato participem, porque qualquer coisa ajuda. A situação de fato é uma situação que vai levar muito tempo até se regularizar. Mesmo que as imagens já não sejam aquelas que a gente viu há um mês atrás, até reconstruir vai levar muito tempo e precisa sim de muita ajuda. Gente, então, vamos nós. Antes de mostrar o novo ajuste CineF, discutir, abrir para perguntas e entrar nesse lado técnico do novo texto, eu queria contextualizar com todos que estão aqui como que esse texto surgiu e como foi até protagonizada pela Braide muitas dos avanços que a gente vê nesse texto. Então, a gente tem trabalhado há bastante tempo juntos e a gente sabe que o ajuste CineF, da forma como ele está, o que a gente conhece hoje, esse ajuste CineF 11 de 2014, ele era um ajuste muito limitante. Primeiro, porque ele começou trabalhando só com implantes, aí depois foi estendido, por exemplo, para materiais que não são implantes, mas que são usados na cirurgia com implante. Aí a gente responde fiscalização, porque não está bem claro que aquele material pode ou não ser utilizado junto com o implante. Então, a própria abrangência do ajuste já era algo que trazia um desconforto muito grande. E aí nós chegávamos em determinadas coisas que eram limitadores, como, por exemplo, eu sou obrigada a faturar para o hospital para quem eu fiz a remessa, eu posso faturar contra o convênio ou contra o paciente, isso vai descaracterizar a operação, não vai descaracterizar. Alguns estados respondem solução de consulta dizendo que sim, outros respondem dizendo que não. A gente tinha um monte de dúvidas em relação a CFOP de operações. Tudo isso gera um caldo e uma situação de insegurança, especialmente quando a gente tem estados disciplinando isso de forma diferente, que acaba que traz para a empresa um risco fiscal da sua operação que ela não necessariamente precisaria ter. Então, nós discutimos muito com o Confaz, levamos projeto de texto, trouxemos essa necessidade do setor de fazer a remessa, de fazer o retorno, explicamos como isso funciona para o Confaz, levamos os nossos pleitos, e agora, no início do ano, então, foi publicado o ajuste CineF número 2 de 24, que é o novo ajuste CineF, contemplando diversos desses pleitos que a gente levou até o Confaz, discutiu com eles, justificou o porquê da necessidade de reforma, e algumas outras disposições que são invenções do próprio Confaz e que fazem com que a gente precise prestar atenção para que a gente não erre. Qual era o desconforto que tinha por parte do Confaz nessa discussão que nós tivemos? A gente não consegue fazer a fiscalização dessa operação, a gente não consegue cruzar efetivamente a informação daquilo que foi remetido com aquilo que foi vendido. A gente vê um volume de ICMS significativo nas notas de remessa, quando eles vão fazer cruzamento de dados, e quando vão olhar faturamento, eles não enxergam esse mesmo volume de ICMS nas operações. Então, teve toda essa discussão e foi construído esse ajuste CineF que foi disponibilizado para o setor recentemente. Eu vou compartilhar com todos a minha tela para que a gente veja uma apresentação com os principais trechos do novo ajuste CineF, mostrando no que ele se diferencia, especialmente para a gente prestar atenção naquelas coisas que agora a gente vai ter que entregar de informação junto às notas fiscais que nós formos emitir, tá? Eu vou compartilhar minha tela para que todos possam acompanhar. Então, nós temos agora um novo ajuste, que é o ajuste CineF número 2 de 2024. O primeiro ponto que a gente vê de diferente entre o que a gente tinha e o que a gente tem agora é a abrangência do ajuste CineF, contemplando esse pleito que a Braide levou para o Confaz.
Então, veja, antes nós tínhamos só aqueles produtos médicos relacionados a implantes e próteses. Agora, a gente vê na redação atual do Ajuste Cinef número 2 que todos os OPMEs a serem utilizados em hospital e clínica no tratamento cirúrgico ou pós-cirúrgico de pacientes estão envolvidos, o que faz com que a gente possa respirar aliviado com aqueles materiais que ficavam em uma zona cinzenta dentro do ajuste Cinef. Então, nós passamos a ter uma abrangência bem maior em relação ao ajuste. E aqui vem um detalhe que foi inserido pelo próprio CONFAS, dizendo que OPME, né, e que os materiais especiais que compõem a OPME são aqueles que forem utilizados exclusivamente para fins de aplicação de órtese e prótese e que auxiliam em procedimento cirúrgico, de diagnóstico ou terapêutico e que não se enquadram nas especificações de órteses e próteses, implantáveis ou não, podendo ou não sofrer reprocessamento. Essa definição de materiais especiais, ela ajuda a definir que são aqueles materiais especiais que forem remetidos efetivamente para os hospitais, mas não limita a uso único. A gente conseguiu ter uma abrangência bastante grande de OPME dentro do novo ajuste Cinef, tá? E se nós formos comparar o modelo que a gente tem hoje para o modelo que vai começar a produzir efeitos em 1º de agosto desse ano, ou seja, nós temos aí 1 mês e meio de adequação, a gente vê que esse regime ele ficou um pouquinho mais complexo, porque ele está tratando agora de várias operações. Eu tenho a operação de saída da mercadoria da empresa, eu tenho as operações de retorno simbólico para posterior remessa, nós temos o retorno do material não utilizado, nós temos o retorno simbólico daquilo que foi utilizado e nós temos o faturamento. Então, nós passamos a ter um regime que ele não deixou aquela zona cinzenta de risco e passou a definir para a gente como cada uma dessas notas e cada uma dessas operações deve ser efetivada pela empresa. Além disso, o CONFAS disse que em todas essas notas, sejam elas de entrada ou de saída, os produtos, ou seja, a descrição do produto, ela deve trazer estes elementos que estão nessa tela. Por quê? Porque, às vezes, quando a descrição do produto na remessa é uma, no retorno é outra e no faturamento é outra, fica muito difícil saber se a gente está falando da mesma coisa ou não. Então, a partir de agora, cada produto que estiver constando na nota fiscal deve ter um código de produto e deve estar em todas as notas o mesmo código, o NCM, a unidade tributável e ainda o GTIM. O GTIM passou, então, a ser uma informação que deve constar na nota para a identificação do produto que está sendo comercializado, que está sendo remetido e retornado pelas empresas. Então, a primeira operação que a gente tem é a operação de simples remessa, quando a gente vai pegar o material que está na empresa e vai remeter para o hospital. Aqui, a gente percebe que a estrutura ficou exatamente a mesma que nós tínhamos antes. Porém, no novo texto, os itens que constam lá no XML da nota fiscal foram definidos os textos obrigatórios a ter nesses itens. Por que esses textos passaram a ser padronizados e obrigatórios? Isso não é opcional. Se está no ajuste Cinef, nós vamos utilizá-lo, a gente não tem a opção de não fazer o preenchimento adequado para permitir cruzamento de dados. Então, lá no campo natureza de operação, a gente vai ter que botar remessa do ajuste Cinef. No campo informações adicionais de interesse do fisco, a gente tem que botar o texto procedimento autorizado pelo ajuste Cinef. No campo identificador de processo ou ato concessório, a gente tem que botar o número do ajuste Cinef. Então, cada um desses campos passou a ser definido qual texto específico tem que constar naquele campo. E no CFOP, nós também tivemos um avanço que é pelo menos a definição do CFOP. Antes, cada estado acabava trazendo uma determinação de CFOP diferente. Isso nos colocava
em uma situação de insegurança, porque às vezes a gente tem operações interestaduais. E aqui, veja, mais uma vez, na simples remessa, ou seja, quando nós estamos mandando a mercadoria para o hospital, o texto do ajuste CNF, ele expressamente determina que a gente vai ter o transporte dessa mercadoria acompanhado pelo DANF da nota. Na proposta que nós tínhamos levado para o CONFAS, nós estávamos propondo a dispensa da emissão de outros documentos atinentes ao transporte, seja o MDFE, quando a gente tem o transporte intermunicipal ou interestadual, se a gente tem aqui o ajuste CNF dizendo que a mercadoria vai ser transportada acompanhada do DANF, poderia ser dispensada essas obrigações acessórias. Eles não concordaram com essa dispensa. Então, fica aqui um alerta para aqueles que ainda não emitem ou que acreditam que só o DANF seja suficiente. Se você faz transporte intermunicipal ou interestadual, você tem que ver se há obrigatoriedade ou não na sua operação de emissão do MDFE ou, eventualmente, até do conhecimento de transporte, se for o caso. Depois que o material foi remetido para o hospital, nós conseguimos um grande avanço com esse ajuste CNF, que é a possibilidade de remessa entre hospitais. Quantas vezes nós temos a necessidade de mandar para um hospital do interior e antes nós precisávamos trazer todo o material para a empresa para fazer uma nova remessa para outro hospital? Agora nós conseguimos inserir a possibilidade de fazer um retorno simbólico desse material que a gente quer remeter para outro hospital e fazer a remessa direta entre hospitais. Então, o que a gente precisa para fazer essa remessa direta entre hospitais? Retornar simbolicamente para a empresa o material que a gente vai remeter para o outro hospital, seguindo as determinações do que precisa ser preenchido na nota fiscal e emitir uma nova remessa para o hospital, tá? Opa, passei demais. Volta. A critério da unidade federada, e isso vale para todas as notas que constam desse ajuste, cada estado pode vir a criar uma exigência de que o retorno seja feito pelo hospital ou criar alguma informação essencial diferente de outro. Por que isso? E eu posso justificar pelas discussões que nós tivemos lá no CONFAS. Muitos estados não estavam confortáveis, não se sentiam aptos a fazer a fiscalização dessa operação. Então, me parece que essa possibilidade de inserir alguma obrigatoriedade diferente está atrelada à capacidade de fiscalização de estados. A gente tem monitorado para ver se algum estado publicou algo nesse sentido. Até o presente momento não se tem informação de qualquer obrigação diferente, mas vocês vão ver nas próximas telas que eu sempre destaquei em todas as notas dessas operações a possibilidade de que o estado venha a fazer alguma exigência diferente dessa exigência genérica que a gente tem do ajuste CNF, tá? Então, fizemos a remessa e nós temos a possibilidade ou de mandar essa mercadoria para outro hospital, fazendo a remessa direta, ou fazer o retorno físico daquilo que não foi utilizado. Esse retorno físico, ele não estava tratado no ajuste CNF anterior, mas ele foi inserido agora, para deixar claro que a gente tem a possibilidade de emitir, sim, essa nota de entrada para fazer o retorno físico do material que não foi utilizado no procedimento cirúrgico, com as observações de que pode haver alguma definição diferente por estados em relação a essa nota. Mandamos para o hospital, não retornou fisicamente. Esse material que foi mandado para o hospital, ele precisa ficar armazenado lá. Esse armazenamento, ele deve ser um armazenamento segregado para que possa haver essa conferência. Eu trouxe aqui os textos comparativos, só porque fica mais claro que essa exigência, ela já existia. Mas eu tenho percebido uma intenção maior de fiscalização por parte dos estados em relação ao material que foi remetido para o hospital. Porque hoje o material é remetido e
volta quando voltar. E o Estado não consegue fazer essa fiscalização. Então, eles insistiram muito e mantiveram essa exigência de que a administração tributária pode chegar na nossa empresa e exigir uma listagem de estoque de OPME armazenado, onde ele está, quantos itens tem, para possibilitar a conferência desses dados, tá? Material foi utilizado. O que a gente tem que fazer agora? O retorno simbólico em relação àquilo que foi utilizado. Então, em relação a esse retorno simbólico, de novo, nós passamos a ter todas as exigências de informação, mas aqui no item 3, no inciso terceiro, a chave de acesso da nota de remessa. Essas operações, elas precisam ser casadas. Então, assim como a gente remeteu, se eu estou fazendo retorno simbólico de algo que foi previamente remetido, a chave de acesso da nota de remessa é uma informação que não pode faltar na nota fiscal de retorno simbólico, tá? Feito o retorno simbólico, qual é o próximo passo? Aquele que a empresa mais gosta quando ocorre, que é o faturamento. Então, o faturamento, ele está atrelado ao retorno simbólico, ou melhor, ele é posterior ao retorno simbólico, e nesse momento nós passamos a ter uma possibilidade mais clara que a gente não tinha até o presente momento, que é o faturamento, ele deve ser contra a fonte pagadora e não necessariamente contra o hospital ou contra uma das partes que esteja no negócio envolvida. A fonte pagadora é quem vai receber a nota de faturamento. E eu já respondi muitas fiscalizações em que o fiscal ficava indignado que a gente faturava contra o convênio, mas remetia contra o hospital. Agora a gente conseguiu acabar com essa discussão, deixando o faturamento contra a fonte pagadora. E na nota de faturamento, a gente também precisa informar a chave de acesso da nota de remessa. Então, a partir da nota de remessa, a gente vai ter o retorno simbólico e o faturamento tendo essa chave de acesso informada em todas as notas para que a operação de remessa e retorno feche por completo, tá? Aqui veio um esclarecimento diferente daquilo que está lá no ajuste CNF 11 de 2014. Por quê? Lá no ajuste CNF 11 de 2014, a gente só tem que a nota deve ser emitida dentro do mesmo período de apuração do imposto. Mas não fala que nota, nem o que está linkando com o que nessa questão de dentro do mesmo período de apuração. E aqui é um ponto para se ter bastante atenção, por isso eu coloquei assim, gigante na tela para todo mundo ver. Então, veja, a nota fiscal referente ao retorno simbólico e faturamento devem estar dentro do mesmo período de apuração. Por que que o Confas inseriu essa determinação? Porque quando a gente faz a remessa, a gente destaca o ICMS. Então, não há prejuízo para o Estado, porque o ICMS está destacado. Quando a gente faz o retorno simbólico, a gente também destaca o ICMS, compensando com aquele da remessa. Se eu, então, faço a remessa e o retorno simbólico, mas eu não faturo, eu tenho desencontro de caixa para o Estado. Por isso, eles fizeram questão de esclarecer, nesse novo ajuste CNF, que a nota de faturamento ela deve estar dentro da mesma competência, dentro do mesmo período de apuração da nota de retorno simbólico. Então, aqui nós temos uma novidade e um ponto de atenção que se faz necessário ver o procedimento que a empresa está adotando, se fecha essa data certinha. Então, nós vimos a remessa, o retorno físico, o retorno simbólico e a possibilidade de mandar material de um hospital para o outro. Doutora, licença. Diga, Antes da gente iniciar esse novo capítulo, como eu já tenho aqui, ó, 3 perguntas, posso fazê-las? Aí a gente, pode. acho que é mais fácil, senão acho que vão aumentar o número de perguntas aqui, talvez a gente acabe se perdendo. Vamos lá.
O Danilo, ele pergunta o seguinte, né? Ele cita o parágrafo 2º da identificação do OPME nas notas fiscais de entrada e de saída, deve trazer os mesmos códigos do produto, e ele fala o seguinte: como fazer com os pacientes, ou melhor, como fazer com os hospitais emitentes de nota que utilizam códigos diferentes? Teria que haver um ajuste entre o fornecedor e o hospital. O ideal seria que houvesse esse ajuste, ou mesmo que se comunicasse o hospital da necessidade de discriminação desses elementos da nota fiscal de retorno, porque uma tem que ser espelho da outra. Se não houver esse espelhamento, talvez o máximo de proteção que a empresa possa buscar, se de fato não houver, né, é solução de consulta para se proteger de uma eventual fiscalização. Perfeito. O Wander ele pergunta o seguinte: então o código GTIM passa a ser obrigatório no documento fiscal e os hospitais passarão a emitir a nota fiscal, DANF, caso haja legislação estadual impondo? Aí ele complementa: muitas das vezes emitimos o DANF de remessa e nós mesmos emitimos o DANF do retorno do material. Então, hoje, no texto que a gente tem, não há um impedimento para que a gente faça esse retorno. Assim como não há um impedimento para que a gente faça esse retorno lá no ajuste CNF 11 de 2014. Porém, quando o hospital tem inscrição estadual, normalmente, ou o esperado, é que o hospital faça. E se o hospital fizer e nós fizermos, vai valer o retorno do hospital e não o nosso. Essa é a regra geral hoje, já no ajuste CNF 11 de 2014, e parece ter sido mantida o mesmo racional no ajuste CNF agora 2 de 2024. Em relação em sendo obrigatório que todos os retornos sejam feitos pelo hospital, ou seja, se o Estado assim determinar, porque o ajuste CNF disse que o Estado pode determinar isso. Os hospitais vão fazer? Gente, não sei. Mas daí a gente vai ter que lidar com esse problema quando a gente tiver esse problema. Não tem como adivinhar se vai acontecer ou não. Agora, que o Estado pode exigir, em tese pode. E aí o que vai acontecer, usando bola de cristal, exercício de futurologia, mas o que me parece que seria o caminho natural é que se o Estado exige que a nota seja emitida pelo hospital e o hospital se recusa a emitir essa nota, se recusa a fazer a sua inscrição estadual, não segue com o que está previsto na legislação do Estado, então esse hospital não vai mais poder receber mercadorias a título de remessa, ele vai ser compelido a fazer essa inscrição estadual. É o que eu consigo imaginar. Mas, de novo, ainda não vi nenhum estado fazendo essa exigência. Perfeito. Vou fazer uma última pergunta e depois as outras eu deixo para o momento posterior. O retorno simbólico deverá ser emitido ao ser utilizado ou ao ser liberado o faturamento? Pergunta do Ranieri. Tá. Me parece que não há nenhum prejuízo em nós fazermos o retorno simbólico quando autorizado o faturamento, porque precisa ter esse casamento. A gente só pode fazer o retorno simbólico e faturar na mesma competência, senão a gente passa a ter um problema e a gente vai ver qual é o problema de não fazer esse retorno ou não faturar na mesma competência, tá? Assim, vou chegar nele um pouquinho mais para frente, mas a gente volta nessa pergunta, tá, Davi? Perfeito. Só para não antecipar e aí gerar um... Tá bom. Podemos prosseguir, doutora. Vamos lá. Podemos? Então tá. O ajuste CNF trouxe também o comodato de instrumentais. Da mesma forma que a gente tinha antes, continua sendo uma nota de remessa, uma nota de comodato, para que os instrumentais sejam enviados para os hospitais, e essa nota ela tem que ser referente a um contrato de comodato. Eles insistem na existência desse contrato, né? A gente pleiteou e disse que era impossível fazer um contrato para cada coisa, enfim, mas o Confas manteve a exigência de contrato de comodato para validar essas operações.
Então, o que a gente tem que atentar é no detalhamento da nota para a gente colocar exatamente esses campos que o ajuste CNF está exigindo. É um pouquinho mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo também nada impeditivo da operação. Está referido no ajuste CNF que a adoção do procedimento esse de mandar instrumentais para o hospital, ele está condicionado à prévia celebração de contrato de comodato. Então, vejam como é reforçada essa existência. E nós trouxemos não, esse ajuste CNF trouxe o detalhamento da nota de retorno desse instrumental. Então, veja, a gente passou até a remessa do instrumental via comodato claramente definida com qual CFOP, quais campos precisam ser preenchidos e o retorno desse instrumental da mesma forma. Tem os itens que precisam ser preenchidos no XML da nota, tirando esse peso da incerteza que nós tínhamos. E mais uma vez, em sendo uma nota a ser emitida, pode o Estado vir a fazer uma exigência diferente da que está no ajuste CNF, tá? E aqui vem o ponto inovador, que não foi pleito nosso, isso apareceu no ajuste CNF 2 de 2024, e que a gente precisa ter consciência e lidar com isso, que aqui sim me parece que a gente teve um ponto sensível, tá? Toda nota de remessa que nós fizermos deve retornar em até 180 dias. Deve retornar. Não é opcional o retorno. Se nós não retornarmos em 180 dias, a gente vai entender que essa operação não foi registrada. É como se a venda tivesse sido feita e nós não tivéssemos emitido a nota fiscal. E isso é um problema, porque a gente pode ser autuado se nós não prestarmos bastante atenção nesse prazo dos 180 dias. E, por fim, algumas disposições que constam bem no finalzinho ali do ajuste CNF é que ele revoga totalmente o 11 de 2014. Então, a partir de agosto, o 11 de 2014 não existe mais. A legislação estadual pode estabelecer alguma condição diferente do que está exposto no ajuste, e nós vamos ter o início de vigência desse ajuste em 1º de agosto. Então, a partir de 1º de agosto, as nossas operações vão ter que seguir a padronização que está no ajuste CNF 2 de 2024. Então, essas são as disposições que nós tivemos, a maior parte delas positiva. Agora, essa questão do retorno dos 180 dias, da penalização de considerar como não registrada a operação, são informações novas e informações que a gente precisa conhecer para eventualmente não vir a ser fiscalizado e autuado desnecessariamente. E sim, multa por descumprimento de obrigação acessória é a pior multa que a gente pode ter, né? Vamos combinar que se for para a gente sofrer algum tipo de penalização, que esteja dentro daquele âmbito de risco que a empresa decidiu correr, ou algo que de fato tem ali algum tipo de sonegação agora por não cumprir adequadamente a obrigação acessória, ou por não preencher algum campo da nota fiscal, essa multa a gente não precisa. Então, a grande questão que a gente conversou aqui via Braille para fazer esse webinar e trazer essas alterações do ajuste CNF é porque as empresas precisam de tempo para padronizar os seus sistemas, para eventualmente criar suas travas, para conferir os seus contratos, porque a partir de agosto a gente vai passar então a ter a produção de efeitos desse ajuste CNF 2 de 2024. Bela, perfeito, obrigado. Parabéns mais uma vez pela didática. Só registrar aqui que nós temos um recorde de participantes, agora 201 participantes, que demonstra a importância desse tema. Eu vi ali um comentário da Solange, achei super pertinente, Solange, que a gente identificou aqui, né, conversando eu, Sérgio e a Hela, que tem uma série de disposições aqui, digamos assim, que dependem também do outro lado, né, do hospital, digamos assim. Então, o que que a gente combinou aqui? Nós faremos sim, tá, faremos um documento
a ser endereçado aos hospitais, indicando tudo que é necessário que eles façam também do outro lado. Isso que vocês comentaram, né, que a gente comentou, do contrato de comodato, entre outras disposições, gestão de consignados, enfim, há uma série de elementos aí que constarão do documento. E uma outra coisa também que nós, enquanto associação, faremos é conversar, principalmente, é muito difícil conversar com os hospitais, são muitos, né? Milhares de hospitais aqui no Brasil, mas a gente está se propondo a conversar com as entidades representativas dos hospitais, tá? Então, faremos aqui pela Braille uma, uma jornada aí com os hospitais para mostrar o ajuste CINEF e todos esses dispositivos que a doutora Hela comentou, tá bom? Deixa eu fazer aqui a leitura de algumas perguntas. Temos várias. Que bom que a gente tem até o meio-dia aqui para respondê-las. Eu terminei aqui com a pergunta do Ranieri. Deixa eu só resgatar aqui, que foram vários comentários. O Sérgio Maciel ele faz o seguinte comentário, doutora Hela. Retorno simbólico CFOP 1919 não permite se creditar do ICMS, destacando na saída aqui, e aí ele cita o estado do Rio Grande do Sul. Ah, o que eu queria deixar claro com essa questão de CFOP, e eu passei o olho aqui, tem várias perguntas inerentes ao CFOP. O que acontece? O CFOP, ele vai designar que tipo de operação é aquela que está acontecendo. Só que o CFOP sozinho, ele não vai trazer nenhum tipo de restrição ou categorização da operação. Então, se a gente for ver aqui um exemplo, no ajuste CINEF 2 de 2024, nós passamos a ter o CFOP de remessa em consignação para as remessas para o hospital. Esse é o CFOP que foi adotado ali. Aí vocês podem dizer assim, não, mas espera aí, isso não é uma consignação, porque consignação a gente só pode fazer para quem seja contribuinte de ICMS, é esse alguém que vai fazer a revenda da mercadoria, e não é uma operação de consignação. De fato, não é. O CFOP que o ajuste CINEF determinou é o CFOP de consignação, mas ele também determinou que lá na natureza da operação a gente colocasse remessa, ajuste CINEF 2 de 2024. Essas informações, elas vão se cruzar para viabilizar que a operação seja a operação do ajuste, não é a operação do CFOP que vale para todo mundo. É um regime especial que utiliza aquele CFOP, mas que não se confunde com o CFOP utilizado. Então, a proposta do CONFAS é que, a partir desses dados, haveria a possibilidade de fiscalizar as operações feitas por meio do ajuste, com base no instrumental técnico hoje existente. Então, se houver, e a gente pede, enquanto a Braide mesmo, tá? Eu tô aqui me antecipando, Davi, vou dar um passo à frente. Mas caso alguém vai emitir uma nota, ou como o Rodolfo disse, o Rio Grande do Sul não permite o creditamento, testa emitir a nota com os dados que essa nota precisa ter. Se houver algum tipo de empecilho, se houver alguma daquelas questões de validação da nota, que a nota não é validada, não é transmitida, e que nós estamos informando aquilo que o ajuste CINEF exigiu, e a nota não está sendo transmitida, não está sendo validada, ou não está viabilizando o crédito necessário, dá print de tela, comunica isso com a gente leva isso para o CONFAS, ou para o Estado, ou para o próprio órgão que gerencia a nota fiscal eletrônica, porque tem muitas coisas que a gente consegue ajustar. O que é importante? Pelo menos a gente passou a ter um CFOP certo. Quantas autuações a gente já teve aqui que defender, ou quantas fiscalizações a gente teve que defender, porque, embora a gente tivesse com toda a operação redondinha, o CFOP que a gente estava adotando não era o CFOP que o Estado exigia. Então, para isso, eu acho que vale a pena, pelo menos, a gente tentar emitir a nota com as informações exigidas, e se tiver algum gap, algum não funcionamento
em algum estado trave, a gente pode tentar endereçar isso lá junto ao CONFAS, mesmo por e-mail, eletronicamente, ou com o comitê gestor da nota fiscal eletrônica, para tentar corrigir essa situação, tá? Excelente. Bom, acredito que já tenha com isso respondido a pergunta do Valdir. O Carlos ele faz o seguinte questionamento, Rela. Bom dia, haverá alguma mudança no recolhimento de DIFAL para consumidor final nas remessas? Não, não tem. A gente até pleiteou. Esse foi um dos pleitos que a gente tinha, tá? Na nossa proposta, para endereçar a pergunta do Carlos, a gente queria que o DIFAL, se aplicável, fosse aplicável exclusivamente na venda e não na remessa, porque é extremamente difícil fazer esse ajuste, né? A gente faz a remessa, é um valor significativo e a gente paga de FAO, aí precisa fazer inscrição para tentar fazer um conta corrente, aí tem que destacar de novo no retorno. É um complicador, a gente tentou isso no Confaz não concordou e não alterou a regra do DIFAL. Então, se a remessa para o hospital ou para o consumidor, ela for interestadual, vai ter sim destaque de DIFAL. A gente não conseguiu superar essa trava. Ok, tem algumas perguntas aqui relacionadas à fonte pagadora. A Viviane ela faz um comentário muito interessante que envolve o tema aí que a gente sempre discute, que é a retenção de faturamento, né, ou retenção da ordem de compra. Ela fala o seguinte: é devido realizar o faturamento de venda ao prestador solicitante dos materiais enquanto não possuímos a informação concreta de quem será a fonte pagadora. Prestadores demoram de 3 a 6 meses para confirmar essa autorização. Esse é um comentário relevante, mas ele é um comentário até mais civil do que tributário. E a gente pode entrar nele, eu acho que é bastante pertinente, porque é um problema que a gente tem de operação comercial. Hoje, se parte do pressuposto que, se o hospital fez a solicitação, se o hospital aprovou o fornecimento para cirurgia, o hospital ele é o responsável pelo pagamento, e se não for o caso, ele que identifique de forma clara quem é responsável por aquele pagamento, caso não seja o hospital. Então, aqui é mais um argumento de força para dizer assim, hospital, você precisa se agilizar com os convênios, caso contrário, eu vou ter que faturar contra o hospital. Se eu não tiver como faturar contra o convênio, eu vou ter que faturar contra o hospital. Mas isso, gente, eu acho que entra numa questão muito mais civil, contratual e de esclarecimento com o hospital do que do tributário. Antes, nós não tínhamos essa clareza de que a gente poderia emitir a remessa para o hospital e o faturamento para o convênio. A gente fazia, mas sempre com algum grau de risco ao fazer essa operação. Agora, pelo menos, a gente conseguiu superar essa incerteza. A gente pode faturar contra a fonte pagadora, tendo feito remessa para o hospital. Então, isso eu acho que é um ponto positivo do novo ajuste, porque a gente sai da situação de risco, a gente tira o risco do colo da empresa, o faturamento pode ser contra a fonte pagadora, mas aqui o problema que a gente está é atrelado àquele prazo dos 180 dias, de fazer o retorno simbólico e faturar em 180 dias. Então, se em 180 dias eu não sei nem para quem eu vou faturar, é claro que a gente vai ter que trabalhar aí fazendo alguma pressão nos hospitais para que essa informação fique mais clara. Feito. Rafael ele faz um comentário aqui com relação aos planos de saúde. Ele diz assim: eles não aceitam até o momento nota fiscal de faturamento com o CFOP X.114, pois a remessa não foi feita contra, né, o CNPJ deles. Agora, os planos serão obrigados a aceitar o CFP mencionado? A gente não tem a opção de não utilizar esse CFOP. Essa é a questão. Então, sim, e eu acho que aí vai de novo a questão informação. O plano de saúde tem que entender que a nota que vai ser emitida vai ser com o CFOP disposto no ajuste CINEF, e não no CFOP que a gente quer ou que eles querem. Então, se a gente precisa emitir, inclusive com a chave de acesso da remessa anterior, então a gente vai ter que utilizar o CFOP disposto no ajuste.
Perfeito. O Rodolfo faz um comentário aqui também em relação à retenção de faturamento. Ele fala o seguinte, ou seja, a questão de enviar para um procedimento e faturamento ser depois de 3, 6 meses não alterou. As empresas nesse quesito continuam expostas. Eu não sei se eu entendi, eu não estou lendo aqui a pergunta dele, Davi. Você quer ler de novo? Meio sim. Ele fala o seguinte, a questão de enviar para um procedimento, né, e aí depois faturar depois de 3 a 6 meses, essa questão não foi alterada, né, ou seja, persistirá a questão da retenção, né, o texto ele não, porque a nossa ideia, não sei, a princípio seria também que o texto do ajuste CNF nos ajudasse com relação à questão de ser proibida, né, a retenção de faturamento à luz da questão tributária, né? Sim. Então ele fala, Porque a gente fez uma previsão na nossa proposta, tá? A gente tinha feito uma previsão de que o hospital ele é obrigado a informar o consumo do produto e a fonte pagadora sob pena de se tornar responsável pelo ICMS devido na operação. A nossa proposta tinha sido, vamos colocar o hospital aqui na reta para o hospital se movimentar e não ficar aquela situação em que daqui a pouco a gente não consegue faturar porque o hospital não encaminhou um exame ou porque o hospital não encaminhou uma informação. Então, e aí a empresa acaba não faturando. Então, a gente queria trazer, sim, esse peso, essa responsabilidade para o hospital. Isso não aconteceu. Só que antes nós também tínhamos um ajuste CNF aberto, ou seja, a gente manda mercadoria e fica, não tem prazo, não tem responsabilidade, não tem que prestar informação. E agora houve um fechamento nessa questão. Eu preciso fazer o retorno em 180 dias e eu preciso faturar quando eu fizer o retorno. Logo, a gente tem que faturar em 180 dias. Para cumprir com o ajuste CNF, a gente tem que faturar em 180 dias. Ah, mas não foi autorizado o faturamento. Ah, mas eu não sei se eu posso emitir a nota fiscal. Bom, pessoal, aí a gente vai entrar num cenário de risco da empresa. Se ela fizer o retorno e não faturar, ela não está cumprindo com um ajuste CNF e tem, sim, risco de se considerar aqui um faturamento indevido, ou, enfim, pode ter um problema específico ao retornar e não faturar. A gente vai cair nos descumprimentos normais de ICMS, cada estado tem uma penalização diferente por quando a gente não cumpre com a legislação. Então, a gente vai ter que dar um jeito de fazer esse retorno e faturar. Se a gente não fizer isso, o risco volta a ser nosso. Então, nesse momento de mudança, eu acho que todos deveriam, o máximo possível, ser o menos conivente com esse tipo de situação, porque onde nós começarmos a facilitar para o hospital e para o plano de saúde, a gente vai acabar sofrendo as consequências. perfeito. Bom, sei que o tema aqui é importante, retenção de faturamento, mas só que a gente está falando de ajuste CNF, eu vou voltar aqui a algumas perguntas atinentes ao ajuste, tá? Mas perfeito ponto aí, Rodolfo. Obrigado aí pela pergunta. O Wesley ele fala o seguinte, quando enviamos uma nota de remessa ao hospital e a venda for para o convênio, na nota de venda ao convênio deve ser informada a chave da nota de remessa emitida ao hospital? É isso que está no texto do convênio. É isso que está no texto do ajuste CNF. Deixa eu pegar o texto aqui. É exatamente isso que diz. Tem que informar a chave de acesso. Bom, os produtos E já por que diz? enviados. Sim, qual é a minha suspeita aqui, tá? Isso nunca foi falado, Uhum, mas qual é a suspeita que parece ter aqui? Quando a gente faz a remessa para o hospital, a gente deveria fazer essa remessa por valor de mercado. Não necessariamente o valor de venda, porque muitas vezes a gente nem sabe para quem que a gente vai vender, mas a gente teria que fazer essa remessa para o hospital por um valor justo de mercado. Uma média de mercado teria que ser o valor adotado para essa remessa. Ela não pode ser uma remessa a preço de custo ou zerada, justamente uhum, porque tem o ICMS incidindo.
Então, eu acredito, e isso, de novo, é achismo, mas eu acredito que a referência da nota de remessa com a nota de faturamento, os estados passaram a entender como sendo obrigatório linkar as duas coisas para ver se não está havendo uma discrepância de valores significativos, se nós não estamos mandando as remessas subfaturadas em comparação com o valor pelo qual elas efetivamente vão ser vendidas. Então, eu acho que é mais um instrumento para viabilizar essa fiscalização. Mas é achismo, não é isso que está no texto. No texto simplesmente manda que a gente coloque a chave de acesso da nota de remessa. Uhum. Deixa eu continuar, que até eu me perdi com tanta pergunta. Vamos lá. Tá. Os produtos já enviados como simples remessa antes de 1º de agosto, né? Volta considerando qual operação? 2949 ou 2918/2919? Eu imagino que a pessoa que fez a pergunta deve ter perguntado a seguinte situação: fiz uma remessa hoje, só que eu vou retornar simbolicamente essa remessa só em setembro ou outubro. A partir de 1º de agosto, todas as notas que a gente for emitir, seja retorno ou seja remessa, a gente já tem que aplicar um novo ajuste CNF. Não foi feita nenhuma exceção nesse sentido. Então, na minha interpretação, a gente deveria aplicar um novo ajuste CNF. Se houver algum problema que a empresa esteja enxergando que possa haver um desencaixe nessas operações, porque pode ser uma questão de eu remeti com um CFOP e eu vou fazer o retorno com outro, pode ser que haja algum problema de informação específica. Eu não consigo enxergar, mas quem fez a pergunta talvez esteja enxergando. Se houver, talvez seja interessante pensar uma consulta para a Cefaz do seu respectivo estado, para garantir que pelo menos a resposta vai estar certa. De uma forma geral, a interpretação jurídica é de que novo ajuste CNF trata exclusivamente de obrigação acessória. A partir do momento em que ele entra em vigor, ele produz os seus efeitos. Então, a gente não teria como estender os efeitos de um ajuste que foi revogado. Logo, a lógica e a interpretação jurídica me parece indicar que a partir de 1º de agosto, a gente tem que retornar com os dados exigidos pelo novo ajuste CNF. Mas é uma boa pergunta. Perfeito. Doutor, acho que você já deve ter respondido, mas é o seguinte, o Alan Santana pergunta o seguinte: em relação ao ICMS de FAO, de venda interestadual a não contribuinte, no caso do hospital, o novo ajuste foi omisso em relação a esse assunto. O momento desse pagamento deve ser na emissão da nota fiscal de remessa ou da venda? Lê o início da pergunta de novo, Davi. Em relação ao ICMS de FAO de venda interestadual a não contribuinte, aí colocou, né, em parênteses, o hospital, o novo ajuste foi omisso. O momento do pagamento deve ser na emissão da nota fiscal de remessa ou da venda? Então, eu não vejo como tendo sido omisso. Veja, o ICMS de FAO, ele é ICMS. O de FAO é um diferencial de alíquota para repartir o ICMS entre origem e destino. Então, o de FAO, em última instância, ele é o mesmo ICMS. E toda circulação de mercadoria está sujeita ao ICMS. O nosso ajuste, seja o 11 de 2014, seja o 2 de 2024, ambos tratam de remessa interna e interestadual e afirmam que tem que haver o destaque do ICMS na remessa. Afirmam que tem que haver o destaque do ICMS no retorno, seja físico ou simbólico, e que tem que haver o destaque do ICMS na venda, porque a remessa vai compensar com o retorno, e depois eu vou destacar o valor definitivo na venda. Então, o DIFAL, ele entra dentro do que está disposto para ICMS. E todos os estados que já responderam consultas nesse sentido
São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, só para dizer alguns que eu tenho certeza que eu vi solução de consulta nesse sentido, todos exigem o destaque do DIFAL na operação interestadual do ajuste CNF 11 de 2014. Então, isso se mantém para o 2 de 2024. Se nós estamos fazendo uma remessa interestadual, hoje eu estou aqui em São Paulo, mas vamos supor que nós estejamos em São Paulo fazendo uma remessa para Minas Gerais, porque vai atender uma cirurgia lá. O DIFAL, ele vai incidir onde tem a circulação da mercadoria. Se eu tirei a mercadoria de São Paulo e mandei para Minas, eu vou ter que calcular o ICMS considerando origem para São Paulo e o diferencial de alíquotas para o estado de destino. Dos 10 itens que eu mandei, 9 voltaram. Eu vou ter que ressarcir ambas as operações. Por isso que se tem uma empresa que de fato faz atendimento para hospitais de outros estados, ela tem que ver se é interessante fazer aquela inscrição de contribuinte que é pontual para poder fazer aquela questão de não cumulatividade, não, mas é crédito e débito e fechar dentro do mês. Eu não pago nota a nota, eu vou pagar no final do mês a depender das remessas e retornos que foram feitas. Mas tem que ver se faz sentido. Se for uma operação ou uma operação eventual, às vezes não faz sentido fazer essa inscrição. Mas se for uma operação razoável, às vezes vale a pena fazer a inscrição estadual naquele estado para o qual a gente paga de FAO. O que mais que a Perfeito. gente tem, Davi? A Michelle, ela fala o seguinte: aqui na empresa, quando fazemos o retorno simbólico, não destacamos o ICMS à venda no CFOP 5114. Também não destacamos o ICMS que já foi na remessa, pois o ICMS é com a circulação da mercadoria. Vai ter que alterar essa forma, mesmo sendo simbólica e sem mercadoria? Bom, primeira observação é que a prática que estava sendo adotada pela empresa não está de acordo com o ajuste CNF 11 de 2014, que expressamente exige o destaque do ICMS na remessa, no retorno e no faturamento. E muitas vezes o faturamento tem um valor diferente do valor da remessa. Então, essa prática já não estava de acordo com o 11 de 2014. E o 2 de 2024 manteve a mesma estrutura tributária que o 11 tinha. A gente destaca o ICMS na remessa, a gente destaca o ICMS no retorno, porque um vai compensar com o outro, e a gente destaca o ICMS na venda. Ok. Aí sim, o ICMS definitivo da operação. Bom, como na JustCNF foram destacados CFOP de consignação, entendo que teremos que seguir a legislação do mesmo. Aqui em Pernambuco, a devolução simbólica e venda posterior à devolução não é passiva de destaque de ICMS, até porque sabemos que não faturamos assim que utilizado. A questão é que o ajuste CNF não prevê essa operação. E eu acho que vale a pena até ver solução de consulta para esse estado específico, porque, objetivamente falando, a previsão do ajuste, que já era no 11 de 2014 e continua agora no 2 de 2024, é destaque na remessa e no retorno e destaque no faturamento. O que nós tínhamos era uma abertura de interpretação da questão de tempo para faturar. O que eu tenho que fazer na mesma competência? A remessa e o retorno? É o retorno e o faturamento? Não ficava claro. Isso tinha um espaço de interpretação e, consequentemente, um espaço de risco para a empresa. Hoje, a gente não tem mais esse espaço de risco ou de interpretação, porque passou-se a definir que a gente tem que fazer o retorno simbólico em até 180 dias e que nós temos que emitir a nota de faturamento quando a gente faz o retorno simbólico. Se a gente não fizer isso, a gente não está seguindo o que está no ajuste. Ok. O Danilo ele faz a seguinte pergunta, doutora: as regras se aplicam somente para hospitais e clínicas e a operação com os convênios, pessoas físicas ou entre distribuidores?
Não, o ajuste é para remessa para hospital e clínica. O que viabiliza é que a nota fiscal de faturamento seja emitida contra a fonte pagadora. Mas a gente não pode utilizar o ajuste CNF para fazer remessa entre distribuidores ou remessa de outras naturezas. Enfim, é para hospital e clínica. Eu não sei se foi bem isso que foi perguntado, mas foi assim que eu entendi a pergunta. Se daria para Sim, utilizar o sim, ajuste para outras remessas que não estritamente hospital e clínica. perfeito. O Matheus fez uma pergunta aqui, Matheus da empresa Erecta. Eu vou deixar para o final, que está relacionado à retenção de faturamento, mas a gente responde depois, tá? Eu vou trazer aqui ó, do Cauê. Ele fala o seguinte: obrigado pela apresentação. Pelo que eu entendi, o fisco estadual vai centralizar a fiscalização das empresas de OPME, uma vez que ele define que essas empresas emitam as notas fiscais de entrada, mais harmonização das informações constantes nas NMs, né, nas notas fiscais. E com isso concentra a fiscalização das empresas. Está correta a minha percepção? Eu acho que a percepção está correta, que todas essas informações elas foram transformadas em obrigatórias para viabilizar cruzamento de dados e para facilitar a fiscalização eletrônica, mas eu não acho que seja exclusivo para o nosso segmento. Eu vejo que é uma preocupação grande de Receita Federal, dos estados, na questão de centralização do DIFAL, na questão de centralização de nota fiscal eletrônica com os mesmos requisitos exigíveis no Brasil inteiro, tudo isso para que se possa ter dados. Eu costumo dizer, e o Davi já deve ter ouvido eu falar isso pelo menos umas 800 vezes, mas eu vou repetir, hoje a informação ela é tão importante quanto o pagamento em si dos tributos devidos para fiscalização, tem o mesmo peso de relevância, porque se a informação não estiver certa, a fiscalização é ineficiente. Então, quando a gente pega, por exemplo, para falar das questões de compliance tributário de uma forma geral, a gente vê o peso que as administrações tributárias dão para a informação. Então, se a gente tem uma empresa, a gente quer organizar a nossa empresa, a gente não precisa padronizar os nossos processos, as nossas informações para que seja possível gerenciar, é o mesmo esforço que o Estado fez aqui. Ele está padronizando informações, não porque ele está de olho nas empresas de OPME, não porque a gente seja a bola da vez. O nosso setor tem, até em função das isenções, um percentual de arrecadação baixo, se a gente for comparar com outros setores. Então, nós não somos assim o principal mote de fiscalização que hoje os estados têm. Mas eles têm sim uma necessidade de informação e eles querem entender melhor a nossa operação. E eu vou dizer para vocês, compartilhando a experiência que a gente teve enquanto a Bride lá no Confaz, o maior desconforto é não conseguir fiscalizar, é achar que nós somos sonegadores porque a gente não fatura no mesmo momento do consumo, é não entender essa nossa operação, como ela funciona, e aí passar a achar que nós estamos fazendo errado. Agora, se tem um setor com a chance de sonegação muito, muito, muito baixa, é o nosso. Tem como, para receber do convênio, tem como receber sem emitir nota fiscal? Não. Tem como receber um valor maior do que aquele valor que consta na nota fiscal? Não. Quem é a principal fonte pagadora? Ou a gente ganhou a licitação e está fornecendo para poder público, e aí a gente vai receber aquilo que de fato consta na nota fiscal, ou a gente está faturando contra o convênio. São assim, de contar nos dedos aquelas operações que são de fato particulares e que a gente não está recebendo por um convênio. Mas a informação chega muito bagunçada, faltam dados para fazer cálculo de impacto no setor. Então, eu acho que um dos requisitos que norteou o Confaz ao elaborar esse novo ajuste CNF é tentar padronizar, sim, informações. Mas não acho que a mão vai ficar mais pesada para o nosso segmento, não é essa leitura que eu faço, tá? Eu acho que é de fato uma tentativa de organização. Muito bom. A Karine faz uma boa consideração, porque ela fala o seguinte: na cláusula sexta, no texto referente ao retorno simbólico, é informado que a nota deve ser emitida após a utilização.
Porém, temos o parágrafo único da cláusula 7ª informando que a nota de retorno simbólico e de faturamento devem ser emitidas no mesmo período. Aí ela complementa. Entendo que pela operação que temos hoje, não conseguimos seguir os dois procedimentos. Tem alguma ambiguidade aí, Hela? Eu confesso que eu não vi ambiguidade nisso. A questão que me parece que está dizendo é a seguinte: olha, você tem que emitir a nota de faturamento na mesma competência do retorno simbólico. E você tem que fazer esse retorno simbólico em até 180 dias. Não é que ele está dizendo que a gente pode fazer o retorno simbólico hoje e faturar daqui 180 dias. Ele está dizendo que eu vou ter que faturar e fazer o retorno simbólico na mesma competência. Então, se eu fiz a remessa para o hospital, teve a cirurgia, e no mesmo dia eu já faço o retorno simbólico desse produto que foi utilizado, eu vou ter que faturar nessa competência. Eu não vou poder utilizar esse prazo de 180 dias. Esse prazo de 180 dias é para fazer o retorno simbólico. Fiz o retorno simbólico, tenho que faturar. Tá. E no caso dos consignados, Mas tem que é ter o para os retorno. consignados. Tá, perfeito. Preciso fazer o pedido de regime especial para essa operação? Não. Esse regime especial de distribuição, ele não exige que se faça um cadastro no estado. De novo, com o texto que tem aqui, pode ser que algum estado faça uma exigência específica. Até o presente momento, não há essa exigência, a gente não precisa fazer cadastro em órgão nenhum, a gente não precisa fazer um pedido específico de regime especial. O ajuste CINEF, ele é auto-aplicável para todo o Brasil, todos os estados, no texto que tem. Só que esse texto permitiu que os estados viessem a fazer exigências diferentes. Então, pode ser que o Distrito Federal venha a exigir um cadastro, pode ser que o estado de São Paulo venha a exigir que o retorno seja feito pelo hospital. A gente pode começar a ter essas exigências diferentes. Até o presente momento eu desconheço, tá? Não vi nenhum estado publicar nada nesse sentido. Mas a gente tem que prestar atenção no estado que a gente está e conversar com a nossa contabilidade para ficar atenta em relação a isso. Aqui uma pergunta que fala o seguinte: para os regimes especiais utilizados pelos operadores logísticos, com base no ajuste 11 de 2014, haverá algum impacto? Eu não vejo que haja impacto e o regime especial concedido vale conforme foi concedido o regime especial. Agora, para as empresas que de fato usufruem, talvez seja interessante já pleitear a renovação do seu regime atualizando, mas não há uma mudança em relação a procedimento. Assim, o regime especial foi concedido e foi concedido por um prazo determinado. Até onde eu sei, todos os estados só concedem regimes especiais a prazo determinado, não existe nenhum regime especial assim ad eterno. Então, durante o prazo do regime, vale o regime. Perfeito. Uma outra questão da Karine bebe uma aguinha aí, ela. São muitas perguntas, né? As notas de remessa e retorno simbólico possuem um valor diferente da nota de faturamento, pois somente quando faturamos que temos o valor correto da operação. Como devemos proceder nesse caso? Então, esse ponto, ele continua igual ao que a gente tinha no ajuste CINEF 11 de 2014. O que que a gente tem? Que a nota de remessa, e isso quando a gente pega os regulamentos de ICMS de todos os estados, tá? Existe uma previsão genérica de que para as remessas que não são onerosas de uma forma geral, a gente tem que utilizar um valor médio de mercado. Cada estado pode definir isso com uma palavra diferente, tá? Mas exige uma espécie de valor médio de mercado. O fato é, a gente nunca pode circular essa mercadoria abaixo do seu preço de custo ou abaixo de um preço mínimo de venda. Então, obviamente, a nota de remessa, quando a gente não sabe quem é o comprador, ela pode sim ser diferente do faturamento. Inclusive, pode ter uma pessoa diferente, porque eu vou remeter para o hospital e vou faturar contra o convênio. Então, elas não precisam ser gêmeas idênticas univitelinas.
e essa exigência não está no texto do convênio e não estava no 11 de 2014. O que a gente tem que cuidar, e até pelas soluções de consulta que a gente vê que já foram feitas, determinadas empresas gostariam de fazer essa nota de remessa com valor de produto zero. E aí o Estado vai dizer, não, eu não posso admitir zero, tem que ser preço médio de mercado, tem que ser um valor de mercado para fazer essa remessa de mercadoria, não pode ser zero. Então, ter diferença não é problema. Cuidado se tiver subvaloração, se tiver zero. Aí sim a gente tem que prestar atenção, porque vai, quando cruzar com o faturamento, agora que a chave tem que estar ali expressa, isso vai aparecer, vai ficar mais evidente. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, que é a tradução de tudo isso para a operação da empresa, né? Que deve ser a grande dificuldade aí para várias empresas. A pessoa fala o seguinte: não conseguimos identificar, no caso da empresa, né? No ato do retorno, quais foram os materiais totais utilizados para emissão da nota simbólica. Hoje emitimos a nota fiscal e retorno físico de tudo que foi na nota de remessa. Aí a pessoa pergunta: gostaria de saber, no caso da minha empresa, como eu poderia fazer? Faço uma solução de consulta específica, pois só conseguimos um laudo do material utilizado somente depois. Eu entendo a pergunta, mas eu vou responder com outra pergunta. Quando se faz o retorno físico, você sabe exatamente o que você está retornando, porque nesse momento você tem condições de conferir o que está efetivamente voltando. Mandei 10 itens. Eu estou retornando em uma nota 8 itens, eu estou retornando 7. Eu tenho como saber aquilo que está retornando, porque é o que de fato vai entrar no estoque. E aqui entra um cruzamento de obrigações. Porque a gente tem lá o bloco K, onde a gente vai e declara o que está em poder de terceiro. A gente tem o bloco H, que é o nosso inventário físico, aquilo que foi sujeito à contagem. Então, veja, se você foi fornecer para um hospital, mandou 10 itens e chega na sua empresa 7, esses 7 tem que vir acompanhado de uma nota que mencione 7. Não pode vir acompanhado de uma nota que mencione 10. Então, assim, eu posso não ter certeza do que foi consumido, e pode ser que lá no final eu perceba que 2 itens não foram consumidos e que só foi consumido um. Eu vou fazer um retorno, depois eu faço o retorno de outros 2, e depois eu vou fazer o retorno simbólico desse um consumido. Então, eu posso não ter certeza do consumo, mas eu tenho certeza do que volta fisicamente. E aí a gente tem um problema que, sim, estaria em desacordo, inclusive, com o 11 de 2014. Não é uma inovação para esse 2 de 2024. Ok. A Rafael fez uma excelente pergunta aqui, daquela novidade do destinatário diverso, né? Ele fala o seguinte: a nova remessa de OPME para destinatário diverso está classificada como facultativa, ou seja, não é uma obrigatoriedade. O fluxo poderá ser ainda do retorno à empresa para uma nova remessa? Sim, sim. Na verdade, essa foi uma opção para atender aquelas empresas que atendem principalmente interior dos seus respectivos estados. Porque às vezes a gente tem aí uma distância de 500, 600, 700 quilômetros para fazer com que o produto volte para a empresa para ser remetido para outro lugar. Às vezes a gente tem aquelas caixas, consumiu um item da caixa, eu vou pegar essa caixa e já vou mandar para outro hospital sem ter necessidade de voltar. Mas é opcional, é claro que se der para voltar para a empresa e fazer a movimentação usual, não há problema nenhum. É só para viabilizar que se tenha a transferência de um hospital para outro sem precisar voltar fisicamente para a empresa. O Elias ele pergunta o seguinte: ela, precisaremos aguardar a internalização em cada estado para iniciar as operações das tags no XML? Não, não, porque o ajuste Cinef é diferente dos convênios que concedem isenção. O ajuste Cinef ele trata de obrigação acessória e os estados já estão, a maioria até internaliza, mas o ajuste Cinef ele tem validade nacional, assim como as disposições da nota fiscal eletrônica. Então, são questões só de cumprimento de obrigação acessória, não estão mudando o quanto de tributação, nem quem é contribuinte, nem nada do gênero. Por isso que o ajuste Cinef ele tem aplicabilidade nacional. Agora a gente só tem que atentar que
o preenchimento de todas aquelas tags, especialmente mencionando ajuste 2 de 2024, etc., começa em 1º de agosto. Ok. O Carlos ele faz a seguinte pergunta, e aí é sobre a abrangência, né? Quando se discute o PME, está considerando, ou melhor, está considerado, estão considerados todos os produtos como produtos utilizados na neurocirurgia, como brocas e presas? Sim, né? É um OPME aí registrado no Anvisa, né? Eu acho que tem que olhar ali o conceito direitinho e ver se encaixa. Como eu não conheço todos os produtos, é até difícil falar, mas a ideia era que tivesse uma abrangência bastante grande. Deixa eu pegar aqui o texto ali. Mas me parece que sim. E pegou tudo que é o PME, eu não vejo nada. Porque o PME é órtese, prótese e materiais especiais. E no materiais especiais utilizou a definição da Anvisa, porém limitou a auxiliar em procedimento cirúrgico de diagnóstico ou terapêutico. Então, assim, ficou bem amplo. Eu não vejo. Difícil achar um produto que esteja fora, diferente do que a gente tinha antes, que ali o que a gente tinha antes era bem mais complicado. Agora ficou bastante abrangente, mas tem que olhar ali a definição mesmo e ver se o seu produto está dentro dessa definição. E a Michelle faz uma pergunta aqui, ela interessante, que é do caso do contrato de comodato. Ela fala o seguinte: na nossa empresa, como não conseguimos assinar um contrato de comodato, eu acho que é a realidade de muitas empresas, enviamos tudo no CFLP 5949 e tributado, retornando dentro do mês, recuperando o ICMS. Agora, poderíamos remeter com outro CFLP, o 5917, os instrumentais também, tributando o ICMS, ou tem que ser tudo comodatado mesmo? A pergunta é: a gente consegue enquadrar os instrumentais como OPME? Se a gente conseguir, de novo, eu volto para o conceito, tá? Porque a questão é remessa de OPME e comodato de instrumental. Assim, eu não vejo que isso cause um prejuízo ao fisco. Mas não causar prejuízo ao fisco não é suficiente para dizer se a gente está cumprindo ou não com uma obrigação acessória. Então, tem que ver o que se adequa para a operação que vocês têm. Se esses instrumentais servem dentro do conceito de OPME, conforme está descrito ali no convênio ou não, e ver se de fato essa é a melhor opção de fazer a remessa de instrumental, ou se não pode ser algo que acompanha a cirurgia ou para utilização fora do estabelecimento. Tem, às vezes, algumas operações, a depender do estado, que podem suprir essa necessidade de remessa de instrumental sem ser efetivamente o comodato. Ok. Uma dúvida que eu também fiquei aqui é a seguinte: fizeram também, a remessa de consignação também precisará retornar em 180 dias? Mas é justamente essa, né? Porque é a remessa do OPME do produto que vai ser sujeita ao retorno simbólico e ao faturamento. A exigência que está se fazendo por esse ajuste CINEF 2 de 2024 é que, uma vez remetida à OPME, que ela seja retornada em 180 dias e, na mesma competência em que for retornada, tenha o faturamento. Hum, acho que as perguntas elas acabam se repetindo aqui. Qual a instrução? Tem muita pergunta específica aqui, né? A gente precisaria se debruçar melhor aqui sobre o tema.
Mas o Marciano ele faz o seguinte comentário: qual a instrução para os casos onde há possíveis devoluções de venda para um refaturamento? Por exemplo, por motivos de correção da nota fiscal de venda por alguma particularidade. Aí está fora do ajuste CINEF, aí tem que seguir a regra do ICMS do estado que a gente está falando. Assim, venda devolvida, foi devolvida. Lá na manifestação de destinatário, o destinatário não aceitou aquela nota ou devolveu aquela venda, bom, faz o procedimento de devolução conforme o regulamento do ICMS exige. Mas daí já está fora do ajuste CINEF. O ajuste CINEF é até a venda. O que acontece depois da venda segue regra geral. Aqui tem algumas perguntas que estão repetidas, a gente já abordou. Tá, o Guilherme ele fala o seguinte: atualmente emitimos para os instrumentais uma nota fiscal de empréstimo, né? Ele cita aqui o CFLP correspondente. Neste caso, devemos emitir a partir de agosto, né? A remessa por contrato de comodato, e aí um SFLP diferente, 5908/6908. Acho que Para isso mim, não é uma é novidade, assim. né? Sim, isso é a mesma coisa que já tinha lá no 11 de 2014, já era comodato, continua sendo comodato, e é o regime específico para distribuidores. As coisas que a gente faz que fogem desse regime, o que eu posso responder aqui é que não é o que está previsto na legislação. E aí, o que não está previsto na legislação envolve risco. O grande ponto é que, pelo menos, esses riscos sejam riscos assumidos, riscos que a empresa conheça, e não que ela venha se surpreender com uma autuação desnecessária. Tá? Então, o ajuste CINEF exige que, para enviar instrumentais, seja feito via comodato, com os requisitos da nota de comodato. Isso já tinha antes, só que só mencionava que tinha que ser bem do ativo imobilizado, tinha que ter contrato de comodato e fazer a remessa em comodato. Agora, o que tem de novidade são só os tags da nota que precisam ser preenchidos com os dados efetivos do produto que está sendo comodatado e depois devolvido. Ok. Alguns distribuidores fazem um retorno simbólico do material utilizado logo após o procedimento, visando liberar o seu saldo de estoque a repor. A partir desse ajuste, entendo que isso não será mais viável, visto que provavelmente não será possível faturar na mesma competência. Essa análise ela está correta? Me parece que sim. Ou vai criar um procedimento de emitir a nota de faturamento contra o hospital, mesmo que isso não venha a ser pago, depois cancelar a nota, enfim, vai criar um fluxo diferente. Mas o fato é, uma vez retornado o produto, deve ser faturado na mesma competência. Sim. O Kelver aqui faz uma pergunta muito boa. O DANF deve acompanhar o material retornado fisicamente? Se sim, como lidar com a incerteza do que foi utilizado de fato até que se obtenha a folha de sala do local do procedimento, visto que não saberei exatamente quais itens devo colocar nesta nota fiscal. Então, mas se teve a cirurgia, no mínimo a gente sabe o que sobrou. A gente pode ter dúvida em relação a alguns itens, mas tem itens que a gente tem certeza que sobrou. A gente vai ter que pedir para quem funciona como instrumentador ou para quem faz essa ponte com o hospital para ver o que efetivamente está retornando. Porque, veja, essa nota de retorno, essa nota de entrada, ela não é uma nota pro forma, porque isso vai mexer naquilo que a gente está declarando que tem de estoque. Se eu emito uma nota de entrada dizendo que retornou 10 itens, voltaram 10 itens para o meu estoque. Eu tenho 10 itens disponível à venda. Eu tenho esse estoque físico e se eu receber fiscalização, a fiscalização tem que poder contar 10 itens lá no meu estoque. Agora, se eu tive uma cirurgia, eu não tenho 100% de certeza do que foi consumido, mas eu sei que sobraram 7. Eu vou fazer a nota de retorno de 7. E os outros 3?
Bom, vamos ver, se lá na folha de sala disser que foi consumido 2, eu vou ter que achar onde é que parou o outro 1. Mas a gente tem que saber o que que a gente está voltando, porque ao dar entrada, a gente está dando entrada desses produtos no nosso estoque. Então, não é uma nota que a gente possa simplesmente, sabe, emitir e tá tudo bem, é só para trazer. Não é só para trazer, ela movimenta estoque. E ela dá crédito de ICMS. Excelente. Bom, então, acabando as perguntas aqui. A obrigatoriedade da informação do GTIM, a nota fiscal, é apenas para material remetido para revenda ou abrange os ativos enviados em comodato também? Então, a obrigatoriedade do GTIM, ela está atrelada a todas as notas de entrada e de saída. Até onde eu sei, e eu não sou contadora, mas até onde eu sei, só tem essas duas opções. Toda vez que a gente vai emitir uma nota, a gente tem que escolher lá, ou vai ser 1 ou vai ser 2, ou vai ser entrada ou vai ser saída. Então, todas as notas que forem emitidas pela empresa, seja de entrada ou de saída, em tese, deve conter o GTIM, que passou a ser uma obrigação para todas as notas de entrada e saída que a empresa fizer dentro desse ajuste CINEF. A Thalita, ela faz o seguinte comentário. Como operador logístico, nós temos um regime especial específico, que foi desenhado e aprovado espelhando o regime anterior. Entendo que, enquanto esse regime especial tiver validade, devo segui-lo, pois o novo ajuste SINEP não sobrepõe um regime especial válido, concorda? Claro, em paralelo, solicitaremos a adequação desse regime especial, mas leva tempo. Mas aí tem que se adequar até agosto, né? Não, não. Veja, o regime especial que foi concedido, ele foi concedido por um prazo determinado. Todos os regimes são concedidos a prazo determinado. Eu desconheço um regime especial concedido a uma empresa que tenha sido ad eterno. Então, ainda que tenha se utilizado o ajuste CINEF 11 de 2014 como base, não houve uma alteração substancial nesse ajuste, e a minha sugestão é que se faça o pedido de renovação para que pelo menos se tenha, assim, a operação redondinha sem maiores problemas. Mas, enquanto válido o regime, prevalece o regime. Eu não vejo problema na manutenção do regime. Enquanto está dentro da validade do ato que foi concedido, aplica-se o regime. Se quem tem um regime especial receber uma fiscalização e a fiscalização for conferir, a fiscalização não vai pegar o regulamento de ICMS nem o ajuste CINEF, ela vai pegar o regime especial que a empresa tem, para ver se a operação está de acordo com aquilo que o Estado consentiu que fosse a operação. Perfeito. O Valdir ele faz a seguinte pergunta, ela, material isento do ICMS, preciso seguir este ajuste CINEF? Sim, Tá. porque material isento de ICMS não é um material que esteja dispensado de cumprir com as obrigações atinentes ao ICMS. Por quê? Uhum. Porque ele tem toda a movimentação e todas as declarações iguais a qualquer outro produto que esteja sujeito ao fato gerador circular mercadoria. Eu estou cometendo o fato gerador do ICMS, que é circular mercadoria, só que meu produto é isento. Então, Uhum. mesmo o produto isento, mesmo sem impacto nenhum de ICMS, porque tem 0 de ICMS a recolher, ainda assim a gente está sujeito ao ajuste. Tá. A Solange ela faz uma pergunta aqui, não sei se a gente já respondeu. Os materiais que ficam permanentes nos hospitais, deveremos. Perdão, peraí, tem aqui uma outra pergunta. Os materiais que ficam permanentes nos hospitais, deveremos fazer o retorno efetivo e emitir uma nova nota de remessa dentro do prazo de 180 dias? Troca de nota fiscal? Material que está consignado no hospital. O que que me parece que esse ajuste trouxe, e se a empresa tem uma interpretação diferente, talvez valha a pena seguir para consulta, tá? Mas veja, esse regime de consignar material em hospital, ele é não só para atender as cirurgias agendadas, mas para a gente deixar material no hospital para atender urgência e emergência, e na medida do consumo a gente vai faturando. Ok, isso existe. Agora, o que que o Estado passou a exigir da gente? Se você emitiu a nota de remessa, você tem que retornar isso em 180 dias. Então, qual é a sugestão? Que pelo menos antes de completar 180 dias, se faça ali um double check para ver o que foi consumido e o que não foi.
Aquilo que não foi consumido, faz o retorno físico e remete novamente para começar a zerar esse relógio dos 180 dias. E aquilo que se perceber que houve o consumo, aí faz o retorno simbólico e fatura. Perfeito. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui, Hela. Se a empresa emitiu uma nota fiscal de remessa para um determinado hospital, mas precisou retornar simbolicamente e enviar para outro, o prazo de 180 dias, tá? Estão entrando perguntas aqui. É referente à data da primeira nota fiscal de remessa ou da nova remessa? Quando a gente vai remeter para outro hospital, me parece que ali ficou da nova remessa, porque qual é o link que faz? É o retorno simbólico versus faturamento. Só que eu tive um retorno simbólico e eu vou ter uma tag lá na nota dizendo especificamente que é para essa cláusulazinha ali de remessa entre hospitais, tá? Então, eu vou fazer o retorno simbólico seguido de uma nova remessa. Então, essa nova remessa vai zerar o meu relógio dos 180 dias. E aí eu vou ter que ver o que foi consumido, o que não foi e faturar. Perfeito. Elas são muitas perguntas, acredito que a gente passou pela grande maioria. Eu queria te agradecer, mas antes de a gente terminar, eu queria reforçar alguns pontos, tá? Que eu vi aqui pelas perguntas. Algumas perguntas que a gente identificou não vieram em razão, por exemplo, do novo ajuste, né? Eram dúvidas mais conceituais, de adequação da operação, enfim. E até nós fizemos, a Rela elaborou um excelente artigo, né, Rela, no nosso anuário, falando um pouco da operação, né? Então, a gente pode revisitar esse artigo, aconselho vocês a revisitarem isso, porque tem algumas coisas que são anteriores a este novo ajuste, tá? E o que a gente sempre diz, nós, enquanto associação, nós queremos ajudá-los para que vocês sigam, né, a legislação e as melhores práticas e consigam traduzir tudo isso na operação. Então, esse tema aqui do ajuste CNF é um tema muito procurado, até nos nossos cursos. Eu até nem combinei nada com a Hela, a gente pode pensar na nova palestra aqui no Ajuste CNF número 2.0, já sabendo dessas perguntas e fazer algo mais assertivo, mais dedicado. Que a ideia hoje era trazer esse panorama, era trazer a governança do novo ajuste. O que eu comentei também no começo, bom, tem essa questão operacional das empresas, tem uma questão também institucional da Braille. Nós iremos elaborar um documento para que os hospitais, né, para que os clientes de vocês saibam desse ajuste e que a gente consiga demonstrar também quais são aí as obrigações, né, desses clientes ou que eles nos ajudem também para que a gente tenha uma operação fluida, tá? Então, nós faremos também esse comunicado e como eu, né, comentei no início do nosso webinar, a nossa ideia também é conversar com algumas entidades representativas de hospitais, de modo a fazer o mesmo que a gente está fazendo com vocês, com os hospitais. O pessoal perguntou também da apresentação. Iremos disponibilizar a apresentação e também a gravação, tá? A gente não quer que vocês percam nenhum conteúdo. E, de novo, já aproveitando aqui que a gente está com um recorde de participantes, quero fazer aqui um chamamento àqueles que não são associados, né? A gente resolveu estender também para não associados, para que vocês tenham conhecimento também de um instrumento importante aqui no nosso setor e conheçam, né, a qualidade dos nossos cursos, webinars e eventos, tá? Conversem com a Erika Ramos, que é a nossa responsável pela área de relacionamento, para que vocês consigam participar dessas atividades que a gente promove, grupos de trabalho, enfim, e uma miríade aí de serviços e produtos que a gente disponibiliza enquanto associação. Então, todos aqui que não são ainda associados estão convidados aí para comporem esse quadro associativo que já conta com mais de 300 empresas.
É isso. Obrigado, Hela, como sempre, Imagina. super didática, é um tema muito difícil. É o que eu sempre falo, você, para mim, é a única tributarista que fala com clareza sobre esse tema, porque conhece a operação. E eu vi isso ontem na reunião que nós tivemos com o secretário especial da Reforma Tributária, né, o Bernardo Api, e você apresentou de forma bastante objetiva esse ajuste CNF e, pelo que eu entendi, pela minha percepção, acho que ele compreendeu muito bem. Obrigado, viu? Sérgio, você quer comentar antes da gente finalizar? Não, eu só quero fazer duas observações. Primeiro, agradecer a Hela também, mais uma vez. O que tu falaste agora, eu já notei alguns anos atrás, viu, Davi, sobre a Hela. Que bonitinho, Legal. gente. Muito obrigada. Saio daqui assim com a autoestima lá em cima. Muito obrigada mesmo. Com a alma lavada e enxaguada, né? Já dizia o É, Rodrigo Paraguaçu. exatamente. Mas olha só, pessoal, acho que a gente tem que aproveitar esse gancho, né, dessas alterações que houve no regime CNF para fazermos uma coisa. Isso aí, o Davi já falou, a gente vai mandar um documento, mas em razão da retenção de faturamento, esse é, com certeza, o, o, o maior argumento que nós temos para botar em prática o faturamento que nós precisamos. Entendeu, pessoal? Então, não custa nada pegar esse documento da Braille falando que a partir de 1º de agosto, mesmo a gente sabendo que isso já existe, todo mundo sabe, né, o CNF quando ele começou a vigorar, mas agora é o momento de aproveitar. Ó, está mudando, agora eu não posso deixar mais. Em resumo, é isso. A gente não pode deixar de usar esse argumento, que é um argumento sério, correto e que nos tira do risco de implicações tributárias. Então, vamos elaborar um documento que seja claro nesse sentido também, né, Davi? A Hela, nós vamos fazer juntos isso aí e talvez, mais uma vez, usar isso como instrumento para facilitar no faturamento da retenção. Ok, pessoal? É interessante isso, pensem nisso. Aqui nós estamos em 174 pessoas, né? Se todo mundo fizer, pegar esse documento, botar de braço para bater na porta do plano quando tu vai faturar para o plano, na parte do hospital quando tu vai faturar para o hospital, nós não estamos nada mais fazendo do que usar a lei. Só isso, pessoal. Só isso. Usar a lei a nosso favor. E a lei diz que eu tenho que faturar dentro do mês de uso. Ponto. É isso. Obrigado a todos e qualquer coisa estamos à disposição aí, né, Davi? Está aí nossos e-mails. Para quem não é associado, como o Davi falou, é só falar com a Érica lá, com o Davi, comigo, com qualquer uma das pessoas e se juntem a nós. Precisamos de uma Braille mais forte, com cada dia mais associados, para a gente poder lutar mais ainda pelo que nos é de direito. Tá bom? Bom dia a todos. Excelente. Obrigado, Hela. Obrigado, Sérgio. Obrigado àqueles que participaram também. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau.